Pronto. Muito bem, gente. Muito boa tarde a todos que estão aqui, né, e que vão poder assistir essa palestra depois. Nós estamos realizando aqui a primeira jornada FSE de Mato Grosso. O tema que eu pretendo desenvolver com vocês nesse momento tem a ver com ciência e religião na universidade, né, trazendo um pouco dos fundamentos para esse diálogo acontecer. E aí eu pensei que eu pudesse, nessa palestra, trazer algo relacionado à genes do próprio grupo de estudos FSE. Também relacionada à temática que move os nossos interesses. Que interesses são esses? De compreender uma relação que é bastante complexa entre os campos científicos e o campo da religião. E, é claro, em especial, a religião cristã. Para que a gente pudesse oferecer, desenvolver, construir, né, e, quiçá, contribuir para essa discussão com um arcabouço teórico melhor fundamentado, para que a gente possa auxiliar na ampliação e na fixação de um diálogo frutífero entre esses dois campos. Então, para começar, eu objetivo esclarecer alguns pontos que eu considero de extremamente relevantes para a nossa proposta de diálogo. O primeiro ponto refere-se à ideia de que o nosso grupo, o Grupo FSE, é um grupo de oração ou de disseminação da fé, ou ainda que o Grupo FSE seja um grupo confessional que prega o evangelho, talvez confundido com os grupos que já existem, né, na universidade, como a ABU, como a MEUC e outros. Bom, a maioria de nós, né, que faz parte do grupo de estudos FSE também ora, né? Mas esse não é o objetivo primário das nossas reuniões do grupo. O grupo FSE, ele é conectado diretamente à Associação Brasileira de Cristãos na Ciência e tem um objetivo claro, que é o de fomentar a criação de uma comunidade intelectual cristã, né, de forma abreviada CCI. E aí, em nossas reuniões, a gente busca promover um espaço para conversar sobre temas que envolvem fé e ciência, e busca, com isso, ampliar o diálogo sobre questões que são muito caras para nós, né? A gente busca integrar a comunidade cristã e o campo científico. Este grupo de estudos, ele é apoiado pela ABC2 e ele avançou dentro da UFMT e se tornou um projeto de extensão. Nossa ideia é alcançar estudantes, professores, tanto da nossa universidade como externas a ela, né? E aí, desde 2020, a gente trabalha de forma registrada oficialmente como uma extensão, e por conta da pandemia, que todos nós estamos vivendo, nossas reuniões vêm sendo realizadas de forma remota. O que vocês estão vendo aí no slide são apenas alguns posts com temas e pessoas que nós convidamos para trazer alguma temática, né, para a gente discutir. E a gente segue estudando, lendo autores de referência, fomentando uma comunidade cognitiva. Por quê? Porque a gente entende que ciência, se eu pudesse nesse momento definir ciência, eu diria que ciência é um tipo de prática social intelectual, uma prática organizada em torno de tradições científicas, compostas por um conjunto particular de valores epistêmicos e de virtudes intelectuais. E esses valores e essas virtudes, elas são voltadas para a produção, para a transmissão
e para a aplicação de um bem particular. Qual é o bem particular da ciência? Não é outro senão o entendimento sobre o mundo natural, sobre os seus fenômenos, né, as suas transformações. Então, para nós, a atividade científica, ela é uma investigação de forma organizada, sistemática, e que almeja um entendimento maior, um entendimento mais ou melhor fundamentado de processos, relações presentes no mundo natural, e que a religião é um campo passível de diálogo e de interação. Então, esse é um pressuposto do nosso grupo FSE. O segundo ponto, peço desculpa porque semana passada eu estava com uma faringite e a garganta ainda não está melhor, né? Mas o segundo ponto, ele tem a ver com uma outra questão que nos persegue. É que a ideia de que religião não é um tema para ser falado, estudado, questionado nas universidades. Para muitos, essa questão, né, ela já está resolvida, é só manter cada um no seu quadrado, né? Muitas pessoas pensam assim, ciência é ciência, religião é religião e pronto. Alguns, inclusive, chegam a dizer, e essa é uma coisa que eu já escutei, que esses temas não deveriam ser tratados sob pena de se cometer suicídio intelectual, né? Estas são algumas das indagações que me serviram e que ainda me servem de adubo, não apenas para a criação, mas para a manutenção desse grupo de estudos aqui na UFMT. Mas estas não foram as primeiras, ou as últimas, ou as mais importantes questões que alimentam a minha curiosidade. A motivação principal para que eu começasse a pensar de forma mais organizada sobre essas coisas e mergulhasse na possibilidade de fundamentar melhor esse diálogo, tem a ver com aspectos que eu menciono a seguir. O primeiro aspecto, eu destaco que nenhum dos cientistas, vocês estão vendo aí no slide a capa de vários livros que eu utilizei na minha graduação, né, livros de química, eu sou graduada em química, e nenhum dos cientistas que eu conheci durante a graduação teve a sua biografia totalmente revelada. Só que isso é fácil da gente entender, porque o livro didático típico de ciências utilizado no Brasil, seja ele de qualquer nível, né, desde o fundamental até o superior, ele é um livro, um material criado estritamente para inteirar os estudantes das principais descobertas científicas. E esses materiais, eles apresentam muito pouco das motivações filosóficas e religiosas que acabaram inspirando essas pessoas, esses cientistas. Só que, ao que parece, né, e à medida que você vai conhecendo esses materiais, as únicas exceções a essa regra são as ocasiões em que crenças religiosas e filosóficas são rejeitadas. Por exemplo, o caso Copérnico, né? Copérnico rejeitou a cosmologia geocêntrica ptolomaica, ou ainda a gente pode lembrar o caso Galileu, que rejeitou a física aristotélica. E aí, como aluna de graduação em Química, e depois, claro, como professora, tanto da educação básica quanto do ensino superior, o que eu fiz? Eu continuei repetindo essa informação, repetindo essa história. Em segundo lugar, eu aponto o meu envolvimento com o curso de licenciatura em Ciências Naturais e Matemática. Este curso tinha a história da ciência como espinha dorsal do curso, do seu projeto. E eu fiquei muito intrigada, porque eu comecei a ler a história da ciência, eu comecei a contar parte da história da ciência,
E a minha inquietação se dava na percepção de uma aparente aliança entre o ateísmo e a ciência. Ao mesmo tempo que eu percebia uma história sempre vinculada à ideia de conflito, ou seja, que esses dois campos já nasceram em conflito e morrerão em conflito. E eu entendi também que a maioria das pessoas que me cercavam, colegas, estudantes, professores, né? Eles compartilhavam dessa ideia, desse conceito depreciativo da religião e, às vezes, da própria filosofia. Outro aspecto, gente, tem a ver com o período do doutorado. Eu fiz doutorado em educação e eu tentei conhecer um pouco do perfil dos autores que eu selecionei para a minha escrita de tese. Eu procurei por aqueles que se mostravam mais propensos a uma ciência não positivista, ou pelo menos menos positivista, né? Autores que não descartassem os fatores extracientíficos no progresso, no desenvolvimento da ciência. E que usasse uma imagem de cientista como pessoa, como ser humano integral, né? Alguém que era formado por um conjunto de crenças, de suposições, e rodeado por um contexto sociopolítico. Mas eu ouvi da minha banca de qualificação que isso não era relevante para o meu trabalho. Então, para mim, de certa forma, eu fui intelectualmente desmotivada a pensar sobre essa temática, né? Quarto aspecto tem a ver com o meu retorno do doutorado ao FMT. E que, nesse retorno, eu me envolvi com questões relacionadas à formação docente. E aí eu li um importante dossiê da professora Marli André, onde ela conta e destaca a constituição da formação do campo de formação de professores. Ela traz uma referência forte baseada em Marcelo Garcia. Marcelo Garcia aponta que nos processos de desenvolvimento profissional deve-se dar grande relevância e importância às representações, às crenças, aos preconceitos desses professores, por quê? Todas essas coisas irão afetar a aprendizagem para a docência e ainda possibilitar ou dificultar as mudanças, as transformações. Segundo Marcelo Garcia, é necessário fazer vir à tona essas representações e analisá-las de forma crítica, junto com esses professores, para buscar, para se conhecer formas de transformar na direção que se deseja dentro de um projeto de formação docente. A própria Marli André, muito esclarecida, vai trazer uma crítica muito interessante sobre isso. Ela vai dizer que é preciso ter muito cuidado antes de qualquer conclusão precipitada. Ou seja, investigar o que pensa, sente, faz um professor é muito importante, mas é preciso prosseguir nessa investigação, ou seja, realizar uma pesquisa de maior profundidade, para relacionar opiniões e sentimentos aos seus processos de aprendizagem para a docência e os efeitos disso em sala de aula. Então, eu resolvi perguntar, a partir de um projeto de pesquisa, se no desenvolvimento profissional docente em ciências e matemática, as crenças religiosas são transformadas, superadas ou consideradas em algum aspecto. Então, dessa forma, motivada pela pesquisa, outras ações foram se constituindo. E aí, gente, a curiosidade, a inquietação sobre o tema só aumentou, né? Na medida que eu lia, conversava, e tudo isso estartizado pela participação nesta conferência aqui, que foi realizada em 2016. Participar dessa Conferência Nacional de Cristãos na Ciência, 2 livros, um autor, foi o estupim para que eu mergulhasse de vez em questões mais profundas
e que exigiram de mim uma dedicação maior, né? Nessa palestra, nessa conferência, estavam presentes o Dr. Roberto Covolan, que já esteve conosco, o Gustavo Assi, que já esteve conosco, a Vanessa Belmonte também, que já esteve conosco, além de grandes nomes dessa área de estudos, como Alistair McGrath, Ted Davis, John Walton, Ard Lois. E foi aqui que eu comecei a entender que é necessário estar melhor fundamentado ou fundamentada para esse diálogo. Quando eu voltei, né, eu organizei seminários onde a gente conversava com pessoas que já estavam mais que tinham maior propriedade nessas questões, e nós realizamos o primeiro seminário em 11 de setembro de 2018, o segundo, 11 de março de 2019, o terceiro, 8 de agosto de 2019, e o quarto, 3 de dezembro de 2019, né? E logo depois, puf, a pandemia. Todos esses seminários foram realizados de forma presencial. E aí, com o projeto de pesquisa registrado, eu abri vagas para orientação no mestrado profissional em ensino de ciências naturais. E também abri vaga para que a pesquisa fosse realizada a nível de iniciação científica, né? As meninas vão contar durante essa semana um pouquinho desse trajeto e das pesquisas e dos produtos que elas geraram. Então, é possível discutir esses temas mesmo dentro da Universidade Brasileira? Ora, mas eu tinha a sensação de que a universidade cultivava um certo desprezo pela religião. Mas é importante a gente entender algumas coisas. Primeiro, pensar no tema. Ciência da religião. Ou será que é ciências da religião? Ou ainda, ciências das religiões? Ou seria ciência versus religião? Ou religiões, ciência versus religiões? Qual é o tema? E por que a gente diz ciência e religião? Bom, fazendo uma investigação sobre isso, há um artigo bem recente, agora de 2019, de Frederico Pieper, onde ele faz uma análise de cursos com essa temática nas universidades públicas do Brasil. E ele diz que, aqui no Brasil, os processos de fundação desses cursos ocorreram por dois caminhos principais. Os primeiros cursos de licenciatura em ciências da religião partiram da necessidade, uma forte demanda da prática de ensino religioso, né? E a ênfase desses cursos eram ênfases pedagógicas desenvolvidas por universidades estaduais. Outro modelo para esses cursos nasce da iniciativa de professores de outras áreas do saber que são atuantes nas universidades federais e que lutam para a implementação do curso. E esse conjunto de fatores, segundo o autor, gerou a característica interdisciplinar dos cursos de ciências da religião e o desafio de evidenciar a importância do estudo da religião dentro do ambiente acadêmico. O que ele destaca, gente, é que a terminologia da CAPES, a CAPES usa ciências da religião. E essa é a ênfase, é estudar a religião, né, a partir da metodologia científica. Então, é importante destacar isso na minha fala, porque o que as universidades brasileiras fazem não tem nada a ver com a área de estudo ciência e religião, ou Science and Religion, como é conhecida em inglês.
Então, essa é uma área acadêmica? Ora, Ilane, eu achei que fosse a mesma coisa aqui no Brasil, e não é. Para falar dessa área acadêmica, a gente precisa estudar ou voltar, na verdade, mais ou menos 40 anos atrás, e falar desse autor aí. Aliás, eu acho que quase todos os palestrantes dessa semana vão falar desse autor, Ian Barbour. Infelizmente, Ian Barbour faleceu em 2013. Ele foi um físico que escreveu esse primeiro livro, que está aí do lado da foto dele, em 1966. Foi uma primeira publicação e que tratava de assuntos que deram a base, a sustentação, a fundamentação para essa área chamada ciência e religião. Algum tempo depois, ele lançou esse segundo livro, Religion in Age of Science. Meu inglês é meio truncado ainda. E esse livro é uma versão reduzida, né, de toda a temática que ele discute. Ele está no Brasil, traduzido, né, por esse livrinho verde que está aí. Está esgotado, infelizmente. Mas ele olhou para as relações desse campo e disse, olha, é possível traçar alguns padrões aqui. E ele fundou essa área de estudos, tá? As ideias principais, né, discorridas no livro do Ian, estão aí de forma bastante reduzida, simplificada até por conta do meu tempo, porque ele lida com 4 modelos, que são os modelos com os quais as pessoas interpretam essa relação. Primeiro, a do conflito, né? Eu não vou discorrer sobre cada um deles, o Dan já fez isso na primeira palestra, sei que o Eduardo vai falar um pouco também desses modelos, Ana Paula também. Mas, olha, esses memes que estão aí, né, muito interessantes, é bem isso mesmo, é a cruz de luva lutando com um microscópio de luva, numa ideia de conflito. Na independência, né, religião caminha para um lado, ciência caminha para o outro, como se religião fosse fé e ciência fosse razão e uma não conversasse com a outra. O terceiro modelo é o do diálogo, né, numa proposta de conversa, de aproximação. E o quarto modelo, o de interação. De forma bem resumida e rápida, a gente pode dizer que o modelo do conflito, ele sugere a substituição de um campo por outro, né? Sempre um campo vai sobrepor ao outro. Na independência, a ênfase está nas diferenças, enquanto que no diálogo, a ênfase é posta nas semelhanças. E na interação, o que as pessoas que pensam a partir desse modelo buscam é uma espécie de síntese entre os dois campos. Pois bem, este aí é outro nome relevante para fundamentar essa conversa, fundamentar essa discussão, John Polkgorn. Né? O reverendo John Polkgorn faleceu agora recentemente, dia 9 de março, aos 90 anos. Ele foi um físico teórico, né, por 25 anos. Foi professor de física e matemática na Universidade de Cambridge. Depois ele foi presidente do Queen's College, também lá em Cambridge. E é um dos autores mais prolíferos nesse campo de relacionamento entre ciência e fé cristã. Publicou mais de 25 livros nessa área, e 5 livros dele têm a ver com física quântica. Alguns dos materiais do John, deixa eu passar aqui, né? Alguns desses livros estão traduzidos em inglês, publicados em português. Estão publicados em inglês e traduzidos em português. Só que a maioria dos vídeos das palestras dele ainda estão em inglês sem legenda.
né? Que não deixa de ser uma boa oportunidade para a gente treinar o nosso inglês. Tá, Elaine, mas por que tanta coisa em inglês? Bom, porque essa é uma área muito popular no mundo anglófono, no mundo de fala inglesa, né? Quem nos formação é o professor também, doutor Tiago Garros. Ao contar o percurso, o Tiago Garros nos revela que esta é uma área de pesquisa de pleno direito, bastante desenvolvida. E o Garros diz assim, se você chegar aí numa universidade de Oxford ou de Cambridge e perguntar, escuta, onde fica a seção Science and Religion? E aí a menina que vai te atender vai dizer, olha, ali. Vai dizer, existe um local, existe um campo, existe referências bibliográficas, né? Essa área de estudos, ela é plena. E olha, só para ilustrar, eu não vou nem ler todas as possibilidades dos campos de estudos, né, que podem ser temática para discussões nas universidades. Ciência e diferentes tradições religiosas, budismo, judaísmo, islã, debates teóricos entre ciência e religião, né? Afinal, são relações, ação divina, criação, evolução, design inteligente, natureza humana, ética, inteligência artificial e transhumanismo, religião à luz da ciência contemporânea, né? No campo da cosmologia, física fundamental, biologia evolutiva. É possível fazer abordagens diferenciadas, por exemplo, abordagens metodológicas, naturalismo, cultura e evolução, ou então uma abordagem histórica, né? Os estudos medievais, como é que se dava a ciência ali, a religião, os estudos da modernidade tardia. Gente, as possibilidades são inúmeras. É uma área que existe e você precisa ir atrás, se você tem interesse de fazer estudos nesta área. E aí eu faço, claro, um jabazinho para o Tiago Garros. Tiago Garros tem uma iniciativa aqui no Brasil muito interessante, né? Ele é missionário, parceiro da ABC2. Tiago Garros é licenciado em Biologia pela URGS, né? Professor de Ciências e Biologia. Ele é mestre e doutor em Teologia, com período de doutorado sanduíche e como aluno reconhecido, visitante na Faculdade de Teologia da Universidade de Oxford. E lá ele foi orientado pelo Alistair McGrath e pelo Dr. Inácio Silva. E o Tiago Garros, né, essa fotinha dele aí, tem essa iniciativa aqui no Brasil, que ele criou o Teolab. E olha só o que ele diz. Esse é o site do Teolab, vocês podem entrar lá e conhecer depois. Ele vai dizer assim, ciência e fé são normalmente entendidas como faces opostas de uma mesma moeda. Para saber as origens do mundo, você precisa escolher entre a explicação da ciência ou a resposta da fé. E as duas são contraditórias, não podem coexistir. Esse é o entendimento que as pessoas normalmente têm sobre esses dois campos, sejam elas religiosas ou não. O cristão ouve que precisa escolher entre o que a ciência diz ou o que a Bíblia diz. E o cientista, por sua vez, afirma que não é possível ser um cientista e crer em Deus ou ser uma pessoa de fé. Mas a vida real nos mostra o contrário. Muitos, na verdade, a maioria, segundo pesquisas, dos cientistas professam alguma fé, além da esmagadora maioria dos prêmios Nobel serem cristãos. Vocês sabiam disso? Né? Ou cristãos ou judeus. 86% contra apenas 7% ateus ou agnósticos. Então, você pode entrar
no Teolab, né? E você pode se aproximar das ações, e estudar essa área junto com gente muito bem preparada e muito bem fundamentada. Fica aqui meu agradecimento ao Tiago Garros por tudo que a gente tem aprendido com você juntos nessa jornada. Para caminhar quase para o final da minha fala, eu chamo ainda 4 autores que têm me ajudado a fundamentar essa discussão. Eu chamo aí, no sentido horário, o Peter Harrison, o James Smith, o Alvin Plantinga e a Esther Mick. Nossa, que responsa, né? O Peter Harrison, eu chamo para uma possibilidade de abordagem histórica. Porque olha só o que ele diz. A religião moderna teve o seu nascimento no século XVII. Presta atenção. A ciência moderna no século XIX. Propriamente dito, então, esse aparecimento tardio da ciência provê a primeira ocasião para a relação entre ciência e religião. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ao ler esse livro maravilhoso aí, Os Territórios da Ciência e da Religião, a gente pode pensar em quais foram as condições para a emergência das noções modernas, tanto de religião quanto de ciência. E como isso propiciou possibilidades para o aparecimento dessa famigerada tese do conflito. Porque ele não existiu desde sempre. Então, para além do campo da política, que está tão em voga, ciência e religião são 2 categorias, talvez as mais importantes, né, no contexto que a gente está vivendo, que precisam ser esclarecidas para que a gente entenda a contemporaneidade. Há tantas polêmicas, tantas polarizações, né? Tudo polar. E as transformações que a história vem passando, elas são relevantes. Essas 2 categorias são muito importantes para a compreensão desse mundo que a gente está vivendo. Neste livro, o Peter Harrison vai destacar que ciência e religião são territórios dinâmicos e cartográficos e que vão se transformando ao longo da história. E os 2 não são assim tão importantes, não apenas pela extensão das suas fronteiras, mas também pelo tipo de crença, valores e práticas que esses 2 campos disseminavam. E o Harrison vai dizer, olha, são ambos entendidos como cambiantes, ou seja, né, se movimentam. E antes do período chamado moderno, não havia um conteúdo inerente a esses campos. E se não havia esse conteúdo inerente, não havia conflito, não havia disputa antes do período chamado moderno. Quer dizer, a modernidade traz a constituição desses 2 campos e ali a gente começa a perceber a interação entre os 2. Harrison vai mais além. Ele diz que as 2 eram práticas voltadas para o desenvolvimento de virtudes pessoais, de virtudes que tinham a ver com o ser humano, questões interiores, motivadoras de contemplação, né, dos fenômenos da natureza, busca pelo significado. E o que era viver uma boa vida? Tanto ciência quanto religião tinha esse objetivo. Ciência buscava desenvolver virtudes intelectuais, enquanto que religião buscava desenvolver virtudes morais, ou de adoração, ou de contemplação a Deus. Então, se a noção de religião emerge por volta do século XVI e XVII, a ideia de ciência nasce no século XIX. Essa é a tese do Harrison nesse livro.
Antes desse período, não se pode falar em qualquer tipo de relação entre ambos, né? Não havia, antes desse período, uma região de fronteira que fosse identificável. À medida que a história prossegue, né, e a disputa por um espaço epistêmico vai se constituindo, na compreensão da realidade, esses dois campos vão se aproximando ou se afastando e vão interagindo, né? E aí a gente tem vários aspectos que poderiam ser apontados aqui, o nascimento da teologia natural, né? Que acabou gerando guerras religiosas na Europa, né? Juntamente com a aplicação do conceito emergente de religião para as práticas religiosas de outros povos além da Europa. E aí, o que a gente percebe é que uma vez destacado o cristianismo como a religião em detrimento de outras religiões, o cristianismo em si, ele vai se despontar como um fator de interação reconhecível, ou seja, perceptível e registrado. E ele vai entrar no confronto direto com a ciência que estava sendo gestada e que nós conhecemos hoje, tá? Bom, gente, para não me alongar muito aqui nessa abordagem histórica, vários episódios do desenvolvimento da história são usados para reforçar a tese do conflito, né? E isso, claro, foi usado por dois escritores, John William Drape e Andrew Dickson Wright, destacando o cristianismo como o adversário ideal. Por quê? Para ser elevada como campo de conhecimento num embate de saberes, o inimigo precisava ser criado. E essa roupa de inimigo caiu como uma luva na religião. Ainda hoje, há alguma tensão entre esses dois campos mencionados, mas já se sabe e já se entende que essa ideia de conflito não passa de um mito reducionista, porque o relacionamento entre ciência e fé cristã, ou religião cristã, ela é muito mais complexa do que isso. Agora, veja, eu não tenho tempo aqui para ampliar essa abordagem. Ela é só uma abordagem histórica que pode ser feita para fundamentar o diálogo. A segunda abordagem é filosófica, e eu trago Plântiga. Com Plântiga, a gente entende que a crença que Deus existe, ela foi assumida em praticamente todas as culturas ao longo da história da humanidade. E essa crença é um tema muito importante para a filosofia desde o seu surgimento. Só que, no século XX, a gente percebe que esse assunto ganha destaque, que esse debate ganha contornos precisos, com o surgimento de um campo chamado filosofia analítica da religião. E esse campo, filosofia analítica da religião, vai investigar diversos problemas. Alguns exemplos: o problema do mal, da racionalidade da crença em Deus, da relação entre fé e razão, do argumento evolucionário contra o argumento do naturalismo, por exemplo, argumentos a favor da existência de Deus, problemas relativos aos atributos divinos, né? São apenas alguns problemas que eu menciono aqui. Para mim, que não sou formada no campo da filosofia, muito pelo contrário, sou formada no campo das exatas, um problema em especial tem me inquietado, que é o problema do contato da filosofia cristã com a ciência. Isso porque já passou o meu tempo aqui, já estou caminhando para o final.
sempre me surpreendeu a existência de um grave conflito entre esses dois campos. E a gente sabe que esse conflito ele é especialmente alimentado pela mídia. Algumas vezes, ou na maioria das vezes, pela academia, muitas vezes pela igreja, e é um conflito que gera dúvidas sobre a compatibilidade entre esses campos. O Plantinga, para ele, em especial nesse livro e em outros que ele tem, há um conflito superficial e uma concordância profunda entre religião teísta e a ciência. Teísta com T. Mas há ainda, como ele afirma, uma concordância superficial e um conflito profundo entre ciência e o naturalismo. Né? Não dá tempo da gente explicar aqui, mas isso porque o naturalismo inclui como seu pressuposto o materialismo. E ele coloca o materialismo em tudo que se refere aos seres humanos. E isso impõe, de certa forma, uma certa desconfiança nas faculdades cognitivas. O teísta pode aceitar e confiar em suas crenças. E o naturalista tem problema com isso. Sabe por quê? Porque quando o naturalista junta tudo isso com a teoria evolucionista, há uma convergência para o ceticismo profundo, gerando uma falta de crença em suas próprias explicações. Então, gente, é como se o naturalista não enxergasse o seu próprio teto de vidro, quando não consegue justificar as suas crenças. Nesse sentido, nós cristãos, a gente está comprometido com a confiabilidade das nossas crenças e com uma série de pressupostos. Vou citar só alguns para nós aqui. A natureza segue uma ordem onde o Deus teísta criou o mundo ordenado. Outro, fomos criados com capacidade cognitiva e essas capacidades são compatíveis com a realidade e estão em harmonia com elas. E mais um, a ciência não parte da ignorância ou simplesmente da dúvida. A ciência parte da confiança nas faculdades cognitivas. Eu não tenho tempo para discorrer mais sobre isso, mas o Plantinga vai me mostrar que a ciência é um empreendimento cooperativo. Não apenas isso, competitivo também, porque a ciência, a partir da cooperação e da competição, ela edifica um saber junto aos resultados dos outros, né? Só que a ciência não trata de tópicos como religião, política e moral. Sobre essas coisas, a ciência não pode orientar. Então, o Plantinga precisa ser estudado, precisa ser buscado, compreendido, porque ele vai auxiliar nos fundamentos que a gente precise. Encerrando, prometo, minha última abordagem, que eu não poderia deixar de fazer na minha fala, que é uma abordagem educacional. E aí eu trago esses dois autores aí, porque eu já imaginava, eu já sabia que hábitos e ritmos são muito importantes no processo educacional. E a Vanessa Belmonte me ajudou muito a entender isso também, né? E eles são mais importantes até para além dos conteúdos que organizam a nossa prática docente, né? E esses conteúdos, eles estão disponíveis nos livros didáticos. Mas a epistemologia da aliança da Esther Mick me ajudou a compreender esses temas tratados na nossa vida prática docente. E a Esther Mick, né, estou começando a ler essa autora, ela vem mudando a minha compreensão de prática pedagógica em pelo menos 3 aspectos. O primeiro desses 3 aspectos, é sobre uma problemática que eu detecto, que é a ausência de práticas
que visem a formação de professores que considerem a necessidade de um pensamento crítico com base no diálogo. Na nossa formação, não há uma ênfase na formação de virtudes. Por quê? Porque a gente é induzido a dominar conteúdos. Esses conteúdos explicam satisfatoriamente a natureza e seus fenômenos, né? Químicos, físicos e biólogos que estão me ouvindo sabem disso, como se tais conceitos fossem neutros, sem interação e sem implicações históricas, filosóficas e sociais. Em segundo lugar, há disseminada na nossa cultura, e é claro, comprovada pela pesquisa, dentre outros problemas, uma imagem totalmente deformada do trabalho científico, né? Tem vários artigos aí, livros, por exemplo, o artigo de Daniel Gil Pérez e colaboradores, né, que nos mostram que há uma concepção empírico-intuitivista e ateórica, uma visão rígida, algorítmica, exata e infalível e até exclusivamente analítica do trabalho científico. Todo esse reconhecimento de deformidades, ele recai sobre a nossa metodologia utilizada nas aulas de ciência. A gente reproduz isso na nossa prática. E isso precisa ser abordado e transformado. Por fim, prometo que é o fim agora, o contexto da pandemia forçou em nós um trabalho remoto, né, nos seus diversos níveis, fundamental ao ensino superior, e serviu para acentuar uma questão muito presente. Nós somos formados para adquirir informação impessoal e acumular conhecimento. E aí, quanto mais conhecimento, melhor. Então, a gente baixa e salva, para talvez depois a gente ir lá. Mas a gente acha que está adquirindo, guardando, acumulando o conhecimento. Então, esse ambiente remoto me revelou a urgência que a gente tem de tornar a educação um processo realmente transformador, de engajamento alegre, na perspectiva da mordomia, como ressalta a Esther Mick no seu livro. E essa ideia de se perceber no processo acadêmico, ela soa para mim, gente, como uma possibilidade de engajamento cognitivo. E quando eu tentei, né, relacionar isso com a epistemologia da aliança, da Esther Mick, isso me encorajou a prosseguir para uma formação continuada. Eu tenho muita ciência da responsabilidade da minha ação docente, da minha prática, da minha profissão, diante do conhecimento, da realidade, das interações sociais. E isso vem ampliando a minha compreensão. Eu preciso ser um agente mais ativo em todos os espaços. Eu preciso me envolver com exercícios intencionais que melhorem ou que aprimorem o meu caráter e o dos meus alunos. Eu preciso desenvolver atividades que almejem a curiosidade intelectual em detrimento da memorização, permitindo e incentivando perguntas mais profundas, mais criativas. Eu preciso pelo conhecimento em oposição ao plágio, né? E que demonstre dedicação e zelo rigoroso. Eu preciso também de uma outra virtude, que é a perseverança intelectual. Ela me impulsionará para além ou para a superação da procrastinação, né? Da capacidade. Eu preciso da capacidade de levar em conta o que os outros sabem, né? Isso para citar apenas algumas. Por isso, James Smith está aí, né? No livro dele, Você é Aquilo que Você Ama, porque a leitura desse livro também me auxiliou na perspectiva de que eu preciso ser reformada para o bem, ou para o bom, para o belo e para o verdadeiro.
né? Conforme tudo aquilo que nos é revelado em Cristo. Então, gente, tudo isso de forma assim, falada muito rápida, o tempo passa e a gente não percebe. Eu venho aprendendo com muita leitura, muita discussão, de forma propositiva. E quanto mais eu estudo, mais eu percebo a glória de Deus e o quanto eu preciso prosseguir nesse caminho, que é um caminho de peregrino, né? Andando, aprendendo, caindo, levantando e fortalecendo a minha fé e aumentando esses fundamentos que são necessários para a nossa jornada. Boa parte de tudo que eu aprendi, né, são fundamentos que estão germinando a partir de algumas ações, como essa, de fazer uma especialização a partir da Academia ABC2, que dentre muitas ações, inclusive apoiar o grupo de estudos aqui, está oferecendo esse curso, DCH, Deus, o Cosmos e a Humanidade. É uma especialização em ciências contemporâneas e teologia cristã, que apresenta uma abordagem, gente, que é inovadora. Eu nunca vi um curso apresentado dessa maneira. Por quê? Porque ele vai lá na complexa relação entre os campos científicos da religião cristã e traz para nós um arcabouço teórico, um ferramental científico e teológico para que a gente possa desenvolver essa compreensão, tá? E traz e permite que a gente busque e encontre respostas críticas, respostas boas, filosóficas, históricas, bem fundamentadas para essa tese de que ciência e religião são dois domínios de conhecimento que estão em conflito perpétuo, né? E a gente já sabe que eles não estão. Muito bem, fica aqui o meu convite para você que ainda não conhece o grupo de estudos FSE. Vem estudar com a gente. Obrigada, gente. Professora, muito obrigada a você. Uma fala riquíssima aqui, aprendendo muito, passou por diversos temas. Então, eu queria abrir para questões, se alguém tem alguma questão para a professora relacionada ao que ela estava apresentando, algum comentário, fiquem à vontade. Enquanto ninguém manda nada, prof, eu queria fazer uma pergunta sobre o que você estava falando, mas acho que é a primeira parte do que você estava apresentando, né? E eu penso assim comigo que ainda existe e vai existir, né, muita resistência de trazer esse assunto, pelo menos na universidade brasileira aqui, de uma forma séria e genuína. E muitas vezes é porque também a gente não sabe trazer esse assunto, né? A gente não consegue trazer ciência e religião de uma forma que seja genuína. E aí eu fico me perguntando assim, será que mesmo se a gente conseguisse trazer esse diálogo de uma forma boa, de uma forma coerente, a gente ainda ia encontrar resistência dentro da universidade? Ou você acha que seria diminuída? Como que você acha que é isso? Eu acho que a resistência sempre vai haver. Mas eu tenho percebido que a conversa sobre a compreensão a partir do Ian, né, do Barbu, se a gente entender como é que pensa o outro, a partir de qual modelo ele vem conversar conosco, a gente já tem meio caminho andado. Porque, assim, as resistências são cognitivas. Eu falo e você não me compreende. Então, a princípio, eu estou falando algo que não lhe agrada. Mas se eu falo e te escuto, eu começo a abrir a possibilidade de um diálogo compreensível, sabe? Falar de religião no mundo acadêmico, eu tive essa percepção inicialmente, é porque faltava para nós embasamento teórico. Faltava para nós uma conversa usando a linguagem acadêmica. Porque não dá para entrar nessa área de proposta entre ciência e religião
e ser um... Eu gosto muito de um termo que eu até usei com a Ana Paula, um intérprete, né? Eu tenho os dois campos, e se colocar como um intérprete é muito difícil, porque você precisa mergulhar na linguagem, na epistemologia básica, pelo menos, dos dois campos. Não dá para vir conversar sobre ciência sem uma leitura na epistemologia, na história da ciência, né? Do fazer científico, uma compreensão alargada, mais ampliada do que seja ciência, de como se faz ciência. Da mesma forma, não dá para vir conversar sobre religião apenas com os estudos da EBD, né? Digamos assim, você precisa mergulhar um pouco mais nos aspectos da teologia, você precisa, claro, dominar as bases da sua fé e avançar um pouquinho mais para você entrar nessa interface, né? Então, aqueles que vão se colocar à frente dessa proposta, vai ser exigido naturalmente muito mais. Mas todos nós, estudantes de qualquer nível, podemos abrir esse diálogo. Primeiro, de forma amorosa. Segundo, de forma rigorosa. Terceiro, né? A minha fé é tão importante quanto a ciência que eu sei, quanto a ciência que eu ensino. Então, pode ser que algum dia a gente tenha menos resistência. Em alguns lugares isso é possível, né? A gente sabe que no mundo, nos países anglófonos, com essa área existindo de estudos, né? Alguns estudos são feitos com base no conflito, mas a maioria não. E aqui no Brasil, a gente ainda tem que partir da compreensão do modelo de se pensar dentro do conflito. Né? Infelizmente, não sei se eu te respondi. Não respondeu, sim. Obrigada, prof. Gente, se alguém tiver mais alguma questão, ó, tivemos bastante elogios aqui, né? Falando da palestra, prof. É sempre bom te ouvir. Eu falei que não era para fazer pergunta difícil, mas é para fazer pergunta. Fala sobre a validação nas áreas da ciência quando se assume religioso. Karine. Se assumir religioso, e aí tem um perigo também. Por quê? Você pode ser religiosa, religioso, né? Mas você não precisa ser travado, fechado, ensimesmado, não é assim? Você precisa ler o mundo a partir de diversas lentes. Dá para ler o mundo a partir da lente das ciências da natureza, a partir das lentes da teologia, a partir das lentes do senso comum. Qual é a melhor lente? Qual é a lente que satisfaz o seu cognitivo? Porque, na verdade, a gente fala de lente numa analogia para o óculos. E a lente que nos ajuda a ler o mundo é a lente do nosso cognitivo, né? Do desenvolvimento neural, de compreensão da realidade. São aspectos neurológicos, filosóficos, psicológicos, que ajudam a gente a entender o mundo. Quando a gente se identifica num determinado campo como religioso, a primeira coisa que vai acontecer é alguns olharem para você e pensar assim: ixi, estou lidando com alguém tapado, estou lidando com alguém tacanha, estou lidando com alguém que não é fácil dialogar, porque é fundamentalista. Então, isso tem que ser quebrado por nós mesmos.
né? Isso precisa ser ampliado por nós mesmos. Por quê? A ideia não é substituir o que você faz, a ciência que você faz, pela religião. A ideia é que você traga para a sua ação prática, profissional, os seus pressupostos, né? E esses são pressupostos que você não pode negar, e não deve negar, e não precisa negar. Acho que essa é a questão. A gente vai sofrer retaliação em algum aspecto, em algum sentido, mas ele vai cair por terra, na medida que você permite a interação, né? Uma coisa bem importante, quando a gente vem para um laboratório de pesquisa de ponta, por exemplo, a gente não tira os nossos pressupostos, deixa pendurado lá de fora e entra para fazer ciência. A gente entra para fazer ciência com tudo aquilo que a gente acredita, com toda a nossa fé. E isso vai ser posto na nossa ação científica. Falando aqui do cientista de ciências naturais. Mas isso... Tá, mas a ciência que um cristão, um religioso, uma pessoa que tem fé faz, é diferente? É melhor? Não necessariamente. Qual a diferença, então, Elane? A diferença é que aquele que tem fé vai desenvolver uma ciência e vai dar glória a Deus por isso. E vai entender que os fenômenos, os processos, a tecnologia gerada por essa ciência nada mais são que a continuidade do controle de Deus em todas as coisas. Nós fazemos ciência e damos glória a Deus por isso. Um ateu faz ciência, faz boa ciência, faz ciência, né? Desenvolve tecnologia, só que ele não dá glória a Deus por isso. Né? Essa é a diferença, gente. Não sei se eu respondi, mas há muitas inquietações nesse sentido de se revelar religioso, né? Prof, tem uma outra pergunta aqui da Ana Paula, que ela fala assim: você percebe alguma mudança nas práticas e diálogos entre outras relações com os professores da universidade desde que você iniciou as pesquisas dessa temática? Eu percebo uma abertura maior, sim. Mas ainda há um distanciamento, porque enquanto a gente não percebe esse modelo do conflito impregnado, né, e muita gente não quer ter essa percepção, essa questão de se perceber, elas não vêm. Então, eu continuo indo, eu continuo fazendo, eu continuo desenvolvendo, apesar de que ainda há muito receio de que o que eu estou fazendo seja proselitismo dentro da universidade, seja, como eu esclareci logo na minha primeira fala, no primeiro slide lá, o que é que o grupo FSE faz? Teve gente que já me perguntou, mas é um grupo de oração? Vocês expulsam o demônio lá? Então, é interessante isso, né? Porque, puxa vida, eu não posso levar a minha religião, a minha fé para a minha prática? Que eu vou estar fazendo o que você deveria estar fazendo dentro da igreja? Não é? Engraçado isso. Então, as pessoas... E veja, nós, professores, somos muito culpados dessa perspectiva formativa. A nossa prática, ela revelou isso para os estudantes. Um campo não tem nada a ver com o outro. A gente não conta a história da ciência. A história da ciência, quando é contada, ela tem recortes, né? Os livros didáticos são preparados estritamente para mostrar a eficiência da ciência, o desenvolvimento científico, como se quem faz ciência não fosse ser humano.
não fosse contextualizado social e politicamente, religiosamente. Né? Então, eu percebo ainda, pelo menos no âmbito onde eu vivo, onde eu trabalho, está muito longe, muito aquém ainda do que eu desejaria. Mas estamos caminhando. A Gabriela tinha perguntado aqui no chat, né? Que, na verdade, comentado. Eu já ouvi bastante que para entrar na faculdade tem que ter a cabeça firme para não desviar dos caminhos do Senhor. Claro que isso vai depender da fé da pessoa. E aí ela perguntou se tem algum grupo onde os evangélicos se reúnem na faculdade, né? A Suzy comentou do MEUC e eu comentei da ABU, que era que eu participava também. Se ela quiser comentar sobre isso também, pronto. Então, a gente precisa muito de... não é só ter uma fé firme, isso aí é muito importante. Né? E a fé não vem de vós, é dom de Deus. Né? Essa fé, ela precisa ser alimentada porque a gente vai caminhar nesse trajeto, nesse percurso que Deus nos coloca, nos diversos lugares, de forma que todas as situações precisam servir para que eu enxergue Deus atuando na minha vida. Por mais que o ambiente seja tenebroso, difícil, né, contrastante com aquilo que eu viveria estando num ambiente confessional, porque muitos religiosos preferem escolas e universidades confessionais, porque aparentemente parece que não há confronto, parece que não há embate entre a minha fé e a ciência que eu estudo, e a profissão que eu estou almejando. Parece. Mas a gente sabe que essas questões são muito mais complexas, né? E manter a fé é um exercício também de desenvolvimento de virtudes, de disciplina, né? De devocional, de busca pelo nosso Deus Criador, de percepção da ação dele na nossa vida e através da nossa vida. Gente, muitos jovens estão perdendo a fé dentro da igreja, não só dentro das universidades. Quando o jovem vem para a universidade e perde a sua fé, ou ele não estava bem fundamentado, ou ele não tinha ainda fé. Porque as experiências com Deus e a base que fundamenta a nossa experiência com Deus, elas precisam percorrer toda o nosso tempo de vida. Né? Não só estudando as escrituras, entendendo os aspectos teológicos sobre Deus, mas vivendo nesse jardim que Deus nos colocou. Deus disse lá em Gênesis: cresçam, multipliquem, cultivem a terra, dominem a terra. Deus não pegou o homem e a mulher e colocou num outro planeta. Ele disse para nós: olha, vocês vão fazer faculdade, vocês vão desenvolver suas profissões, vocês vão se casar, constituir família, tudo isso para a minha glória. Vocês vão conquistar bons empregos, excelentes salários, né? E tudo isso para a minha glória. Vocês vão lutar, vão combater, vão escrever livros, vão fazer viagens, tudo isso para a minha glória. Então, sabe, para mim a universidade não é o principal ambiente de perder a fé. Até porque foi na universidade que eu encontrei a minha fé. Parece estranho, mas eu me encontrei com Jesus na universidade. Eu não perdi Jesus, eu achei Jesus dentro da universidade. Muito bom, prof. Acho que a gente compartilha do mesmo pensamento, né? Da mesma forma de enxergar. A Karine aqui tinha perguntado sobre os grupos, né? Mas eu já mandei aqui os links da ABU e do MEUC para poder entrar em contato. E a Mariana comentou assim, que antes de começar o semestre, várias pessoas que fizeram faculdade disseram isso que a senhora estava comentando. Se você entra na faculdade, vai sempre sofrer retaliação ou se desviar dos caminhos do Senhor. Que as duas coisas não eram possíveis e que ela já entra traumatizada, né? O que acontece bastante, eu acho que
O Almir Nascimento fala bastante disso no livro dele, o Cristão e a Universidade também, né, prof? E esse é um aspecto que a gente precisa lidar com ele. Nós somos parte de uma igreja. E a igreja também precisa parar de pensar a partir do modelo do conflito, sabe? A igreja, ela tem um papel fundamental no nosso desenvolvimento. E nós somos parte dela. E ela não pode deletar a possibilidade de cursar uma universidade, um ensino superior, qualquer que seja o ensino superior. Porque isso também é parte da glória de Deus na nossa vida, do projeto que Deus tem para nós. Deus quer que nós estejamos em altos postos, né? Na política, nos tribunais, e para isso nós precisamos estudar. Nós precisamos ter títulos de mestres, de doutores. Deus quer que a gente esteja bem colocado. E como é que a gente vai estar bem colocado se a gente tem medo de ir para os lugares onde Ele nos manda? Né? Então, eu também já ouvi isso, viu, Mariana? Né? Em algum momento da minha igreja havia essa perspectiva. Talvez em algumas cabeças ainda exista esse pensamento, mas ele precisa ser refletido. A gente precisa conversar com essas pessoas. Eu não vou dizer que você não vai ser confrontada, você vai ser confrontada. Mas e daí? Né? O próprio Cristo não foi? Então, quem somos nós para não sermos? Prossiga crendo, prossiga estudando e prossiga nos planos que Deus tem para desenvolver na sua vida. Muito bom, prof. Eu vou ler só um comentário aqui do Adão e para a pergunta do João, que eu acho que vai finalizar. E aí depois o Andrei pode fazer a pergunta. Só um minuto, tá, Andrei? O Adão fala assim, que a universidade deveria ser um lugar de pluralidade de ideias, de crenças, mas que infelizmente não é bem isso que ele percebe. E que quando fez a graduação de biologia, ele era confrontado por alguns docentes sobre a fé. Mas ele não achava ruim porque via uma oportunidade para conversar sobre a Bíblia. Então é importante a gente ter discernimento, sabedoria para poder utilizar desses espaços de uma forma que glorifique a Deus, né, que possa produzir esse diálogo de uma forma saudável também. E aí o João tem uma pergunta aqui, que era uma que tem relação com uma coisa que eu também ia te perguntar, prof. Ele fala assim, como as percepções teológicas de Deus podem ser usadas na forma de se fazer ciência? Podemos usar as leituras que fazemos do mundo pela perspectiva cristã? E a gente já tinha conversado que é difícil a gente trazer, por exemplo, livros confessionais para escrever um artigo científico na faculdade. Talvez não seria nem o local, né? Porque a gente precisa traduzir o conhecimento que a gente tem teológico para as diferentes esferas da realidade. Mas enquanto a gente não consegue, muitas vezes, trazer um livro, não convencional, mas que tenha uma epistemologia cristã para a universidade, como é que a gente pode fazer para promover esse diálogo, produzir artigo e... Muito interessante esse aspecto e eu penso nele dia e noite, digamos assim, né? É muito relevante. Porque, como eu disse na minha fala, eu me senti um tanto desestimulada, intelectualmente falando, quando na minha banca de qualificação de doutorado, a banca disse, né, um dos integrantes disse que a minha busca por autores menos positivistas, né, porque essa visão positivista da ciência, ela destaca a ciência como a única área de saber, a única compreensão de conhecimento que é relevante, que é importante, né? Esse é um dos aspectos do positivismo. A ciência traz todas as respostas, e a gente sabe que não é assim, né? Dentro do estudo da epistemologia, e eu fiz um trabalho de epistemologia da prática docente, eu queria que houvesse esse detalhe, né? De autores menos positivistas, que levasse em consideração esses aspectos do trabalho científico. E eu não consegui levar isso adiante. Mas não é enxertar autores da teologia dentro do âmbito da ciência que a gente vai fazer isso. A gente pode usar um Alvin Plantinga,
né? Porque ele vai fazer de forma muito bacana essa discussão entre ciência, religião e naturalismo e descobrir efetivamente o que é esse conflito, né? A gente pode usar o Barbour, a gente pode usar o Alistair McGrath, a gente pode usar a Nancy Pearson, a gente pode usar... Nossa, estou olhando para uma pilha de livros aqui, né? O Alistair. E são autores que eu também não conhecia e que vão dar para nós essa compreensão conceitual e teórica para a gente poder discutir essas coisas sem fugir da nossa perspectiva cristã, sem fugir da nossa perspectiva ou dos nossos pressupostos, né? Não dá para fugir. E é isso que eu quero que vocês façam, que vocês não fujam, não tentem fugir dos seus pressupostos. Uma das coisas que faz a gente correr da nossa fé é se sentir profundamente atacado, né? Então, não se sinta individualmente atacado. O ataque é coletivo, né? Então, coletivamente, a gente pode se ajudar, ok? E a gente pode conversar sobre, dialogar sobre, escrever sobre e ampliar a nossa compreensão. Então, acho que para fechar, o Andrei levantou a mãozinha. Pode fazer a pergunta, Andrei, fica à vontade. Aí, Andrei. E aí, pessoal, tudo bem? Primeiro, parabéns à professora Elaine pela palestra, né? Sobre essa questão que a professora está falando sobre o conflito, eu percebo também que há uma resistência muito grande por parte da própria igreja em relação a esses assuntos, sabe? Então, assim, é muito comum algumas pessoas da igreja e líderes falaram o seguinte: olha, se você tem dúvida é porque você tem que orar mais ou você tem que estar com falta de fé, né? Então, infelizmente, eu acho que a nossa luta também tem que ser olhada, e eu acho muito interessante esse tipo de palestras, quando a professora fez aquele questionário, né, sobre ações futuras do grupo, eu até coloquei isso, né, de nós pensarmos em uma formatação de palestra que a gente pudesse levar para as igrejas, né, para conversar sobre isso. A Ana falou que ela fazia parte da BU, falei que legal, né? Eu fiz parte da BU na época, eu estava na FMT também, e a gente fez isso também em alguns momentos, né? De a gente ir para as igrejas e conversar um pouco sobre esse tipo de coisa. Claro que de maneira muito superficial, né? Eu não conhecia a BC2, eu não tinha contato com nada desses livros, o que a gente conhecia era John Stott, queria também pensar, e a gente, com aquilo que nós tínhamos, chegava para conversar com os alunos, e era muito comum a gente encontrar algumas pessoas que vinham da igreja e iniciavam na faculdade com esse medo, né? Então, assim, o João estava aí, a gente organizou eventos juntos, João, na época da BU. Então, assim, eu acho que a gente precisa também ter esse olhar para instruir, sabe, os jovens das nossas igrejas, sabe, entender que teve um retiro recente na nossa igreja, aqui onde eu faço parte, e a gente teve esse tipo de discussão, né, que é sobre vocação. Infelizmente, a igreja só vê vocação aqueles chamados ministeriais, né? Se você é pastor, se você é missionário, a gente não se atenta para uma pessoa que é chamada para ser médico, né? E a gente se esquece que é Deus que nos capacita para fazer isso também, né? É Deus que te capacita a ser um pesquisador, um cientista, um professor. Então, assim, se você é cristão, não sei se aqui todos são, mas é complicado você viver uma vida partida, né? Entre você ser cristão e achar que Cristo não se preocupa com as outras áreas da sua vida. Então, assim, eu percebo que essa visão de conflito, ela não é presente só na academia, ela é presente na própria igreja também, entendeu? Então, assim, se você quer discutir algum assunto desse na igreja, é mais fácil você falar para a pessoa que está do seu lado: olha, fica quieto aí, vai orar e faz o que você tiver que fazer na universidade. Então, a pessoa ela já vai para a universidade com essa cabeça compartimentada, né? Isso aqui, responde aquilo que o professor quer e vem para cá, você vive daquele jeito que você tem que viver, né? Segundo a sua fé. Então, eu acho que a luta é muito grande em relação a isso. Eu acho que essa questão de você perder a fé durante a universidade, às vezes são coisas simples, entendeu? Não são coisas complexas em relação a esses temas que a gente está conversando. É você colocar a ciência no lugar dela e entender o papel da religião, sabe? Entender as limitações de cada uma, né?
Da mesma forma que a Bíblia não tem todas as respostas, a Bíblia não vai dizer qual que é a equação matemática para você calcular o tempo que você, sei lá, o movimento de um planeta, né? Mas a Bíblia te dá uma perspectiva de entendimento, como a professora falou, que o universo foi criado por Deus e a nossa cognição também foi criada por Deus, e ela permite que a gente consiga fazer esse tipo de leitura, né? Então, eu acredito que parte da luta não é simplesmente com a academia, né? A gente às vezes fala muito sobre a luta que é levar autores como esses, né, para a academia. Mas eu também digo que a luta também é para as nossas igrejas, né, para as nossas quatro paredes ali, que a gente luta muito contra isso também, que é às vezes essa desconexão, né, entre aquilo que eu faço na minha vida e aquilo que eu vivo ali dentro das quatro paredes da minha igreja. Então, assim, acho que é algo que a gente deve pensar também, e isso é uma coisa que a gente vai fazer não de forma beligerante, mas todo dia conversando com alguém, algum amigo, algum líder, esse tipo de coisa, para, de certa forma, ajudar, entendeu? Uhum. Ajudar as pessoas que chegam na universidade e ficar mais tranquilo e ver que não é esse bicho de 7 cabeças que às vezes é pintado, né? André, e um comentário em cima da sua fala. A gente precisa perder o medo de entender aquilo que nos é estranho, aquilo que nos é difícil. Em 2016, 2017, eu comecei a ler algumas coisinhas sobre evolução, teoria da evolução. E eu sempre tive uma noção muito rasa das questões da evolução, muito rasa, né? Tanto que eu não conseguia, não sei se eu consigo já, discutir com os meus pares, os meus colegas da biologia, sobre evolução. Mas, fazendo uma das disciplinas na especialização que eu estou fazendo com o Tiago Garros, né, que trabalhou justamente a questão da evolução, Darwin, né, eu falei assim, Tiago, nossa, eu não sabia absolutamente nada sobre evolução e eu tinha um preconceito. Evolução vai contra a minha fé, vai contra a perspectiva da criação de Deus que eu tenho. E eu me escondi atrás dessa perspectiva. E como eu achei muito difícil, eu não fui atrás para entender. Rapaz, quando a gente começa a estudar e começa a entender, e começa a perceber que, como o Andrew Briggs pergunta, será que Deus não poderia ter usado ou estar usando o processo da evolução, né, para o desenvolvimento da sua criação? Eu falei, gente, eu nunca faria uma pergunta dessa. Eu nunca faria. Mas sem embasamento, sem fundamento, a gente não vai mesmo fazer essas perguntas. A gente ou vai se esconder, porque às vezes aquele que é crente, que acredita, ele se esconde atrás dessa crença e fica ofuscado, calado, escondido, ou ele parte para o embate, para a briga e vira aquela, né, aquela coisa horrível que é brigar com o outro, quer gritar com o outro, quer vencer o outro no grito. Não é assim? E quando a gente começa a estudar e a entender como é que a ciência lida, como é que as questões são, em especial essa da evolução, eu falei, não, eu não posso mais ter resistência cognitiva a nada. Deus me criou com capacidade neural para entender. Por mais que seja difícil, eu vou chegar em algum momento e compreender. E física quântica? Difícil, né? E evolução? Difícil demais. Mas é possível. A garganta tá péssima, gente, desculpa. Mas a gente precisa, sabe, avançar. A gente precisa perder o medo de estudar essas coisas e de conversar sobre essas coisas. Isso é muito importante para essa proposta de diálogo. E ela precisa começar em nós, que temos essa fé, que temos essa crença, que acreditamos que Deus criou todas as coisas. Eu acho que tem que começar em nós,
né? Tem até uma música que fala Começar em Mim. Pois é, Ai, para você falando de resistência cognitiva, até comentar, né, que muitas vezes também diz das virtudes. Porque tem aquele livro A Origem, que coloca 4 visões sobre a criação em debate, né? E aí a gente tem a criação da Terra jovem, a criação da Terra antiga, design inteligente e o isso. evolucionismo criacionista, né? E aí a única pessoa que se coloca enquanto super intolerante a ponto de criticar a fé dos outros exponentes ali é o criacionista da Terra Antiga, porque ele fala que a visão dele é bíblica e que não há diálogo. Então, se você não acredita naquela visão, não tem como você ser cristão. Então, eu Pois acho é, que é realmente isso que o André falou. A gente encontra muita resistência dentro da igreja e precisa ter muita sabedoria para conseguir introduzir, conversar. Pode falar, é Carlos. verdade. Oh, mas boa tarde para vocês. Desculpa eu ter entrado só agora, né? As coisas aqui em casa andaram bastante complicadas, mas é muito bom ouvir a Elane com essas ideias embasadas, né? Com esse conhecimento que ela tem sobre fé, religião e ciência. Isso é muito bacana, né? E quando ela fala do evolucionismo e depois ela diz, não, mas realmente Deus me criou com a cognição para eu entender essas coisas, para eu ter raciocínio para isso, não é? Então, a questão daquela fé raciocinada, aquela fé estudada, aquela fé que você realmente tem embasamento por trás, né? Mas eu penso que todas essas resistências, elas vieram dos tempos antigos, né? Onde a igreja queria poder, né? A questão dos dois lados queriam poder, tanto a igreja quanto a ciência. Então, esse embate de poder, né? Enquanto isso estiver vigorando, nós vamos ter bastante embates, tanto nas igrejas, não é? De qualquer vertente, quanto a ciência, não é? E quando cada uma das duas dizer, não, olha, nós estamos abertos ao progresso, estamos abertos a entender melhor o universo e tudo que nele existe, não é? Abertos para entender a nós mesmos, né? Imagina a Elane, há 200 anos atrás. Eu estou vendo um filme que a pessoa volta no tempo 200 anos. E aí a gente começa a olhar, né? As características de 200 anos, 500 anos atrás e assim por diante. Cara, não tem como não olhar para a evolução. A Elane está linda assim por causa da evolução. Permitida por Deus, inclusive. Permitida não, utilizada por Deus para a sua criação ficar linda, não é? Linda, maravilhosa fisicamente, não é? Mas linda, maravilhosa cognitivamente. Que o nosso cérebro evoluiu ao longo dos tempos, não é? Nosso cérebro não era assim, não é? Então, eu gostei demais, viu, Elane, das suas posições e acho, o Andrei também, né? Acho legal, né? Eu Eu não sei se penso, você pegou o começo, né, Rinaldi? não Depois, peguei, Elane, depois não peguei. a gente conversa mais. Exato, né? Nós Eu vamos tenho, disponibilizar no YouTube. ótimo. Eu tenho um livro, Vida e Universo. Não sei se vocês se interessam em ler, né? Vocês vão falar, mas não tem religião aqui é só quântica, né? Então, na verdade, a explicação de tudo isso na visão quântica, né? De um estudo que é intuído, tá? Um estudo intuído, e a pessoa escreve, assim como a Bíblia foi intuída e coisa e tal, não é isso? Eu posso mandar para você, Elane. Sei lá, eu acho que é um ponto também, né? Legal, né? Muito, muito bom. Era esse comentário que eu queria fazer. Eu realmente corroboro com as ideias, né? De tudo foi criado por um ser maior, e esse ser nós chamamos de Deus, e cada religião chama do que quer, cada povo chama do que quer, energia cósmica, sei lá, como queira chamar, né? Mas não dá para entender esse universo, não dá para entender o ser humano e os animais, as flores, né? A semente germinando e tudo mais, né?
sem ter alguém que projetou isso tudo. Eu não fui. Se for vocês me falem, né? Mas eu não fui. Então, é legal, cara, esse tipo de coisa, né? Obrigado por essas discussões, por essas reflexões. Ô, Ana Júlia, antes de você encerrar... Uai, Rinaldo, você levantou a mão aí de novo? Não. Esquece. Antes de você encerrar... Vamos fazer o sorteio? Vamos fazer sorteio? E eu queria que, se fosse possível, vocês abrissem a câmera só para